Você vai entender que não era birra. Eu pedi pro ChatGPT colocar em tópicos. Eu não quis fazer a lista por mim mesmo, até para ficar mais fácil, não esquecer nada. O ChatGPT me dá em tópico aí, irmão. Por favor. Uma explicação. Por quê? Todo parlamentar, todo político de direita devia estar falando sobre ele. Ele quem? Isso aí, você vê. Eu fiz uma pergunta genérica. Eu fiz pro ChatGPT uma pergunta genérica. Veja se isso daqui se aplica ao Eduardo Bolsonaro e o que estão sendo feito contra o Jair. Por que todo parlamentar de direita deve falar sobre ele? Primeiro, por coerência ideológica. Quem se diz de direita tem o dever moral e político de apoiar projetos alinhados aos valores conservadores e liberais, principalmente quando são sufocados pelo sistema. Você vê, né? O ChatGPT ainda botou conservadores e liberais, porque eu não falei de ninguém específico. O silêncio diante um colega que está lutando pelos mesmos princípios revela covardia ou conveniência. 2. Dever de representação. Parlamentares são eleitos para representar o povo, não seus próprios interesses ou os interesses do sistema. Ignorar um deputado que está sendo silenciado é trair o eleitorado de direita, que confiou no discurso de mudança. 3º, o fortalecimento da agenda conservadora. Cada parlamentar que fala ou apoia aumenta o alcance e a legitimidade da pauta que está sendo abafada. O silêncio contribui para enfraquecer o campo da direita, dividindo o movimento e beneficiando a esquerda e o centrão. 4. Responsabilidade frente ao sistema. O parlamentar silenciado é alvo justamente porque está incomodando o sistema. Ignorar essa luta significa ser cúmplice, mesmo que por omissão, da manutenção da velha política. Quebra do cerco midiático. Parlamentares têm alcance nas redes sociais, nos plenários, nas bases sociais. O que eles falam virou notícia. Usar essas plataformas para dar visibilidade a quem está sendo silenciado é ato de resistência contra a imprensa militante. Obrigações estratégicas. Se a direita quer ter uma liderança forte nas próximas eleições, precisa consolidar esse nome desde já. Quem não ajuda a construir essa liderança está na prática favorecendo a esquerda ou o centrão. Proteção pessoal e coletiva. Defender esse parlamentar agora é também um ato de autoproteção. Se o sistema elimina a liderança hoje, amanhã pode silenciar qualquer outro. A solidariedade entre parlamentares de direita fortalece o grupo frente aos ataques institucionais. 8. Desmascaramento dos falsos aliados. Quem se cala ou ataca o deputado está revelando como falso aliado ou agente filtrado da velha política. O apoio explícito ajuda o eleitorado a distinguir quem é direita autêntica e quem apenas ocupa o espaço de direita. Responsabilidade histórica. Estamos diante de uma janela histórica. Ignorar a luta desse parlamentar é se omitir no momento decisivo para o Brasil. Parlamentares que optarem pelo silêncio serão lembrados como cúmplices da perpetuação do sistema. Compromisso com a verdade. O parlamentar em questão está sendo silenciado não por incompetência ou corrupção, mas porque diz a verdade que o sistema não quer que o povo saiba. Quem acredita no valor da verdade, como pilar da política, tem a obrigação moral de se posicionar publicamente. Mas, ChatGPT, existe algum cenário, onde algum parlamentar que se diz aliado pode não comentar sobre essa questão? Ou quem se cala está com certeza jogando contra? Ele fala, sim, existem cenários, onde o parlamentar que se diz aliado pode estar em silêncio sem necessariamente ser um traidor. Mas esses casos são mais raros. A seguir apresento 2 visões, quando o silêncio pode ser justificado e quando na prática significa jogar contra. Primeiro, ameaças ou pressões de bastidores. O parlamentar está sendo ameaçado diretamente pelo partido, judiciário, imprensa ou por chantagens pessoais e acredita que ao se manifestar colocaria sua carreira ou segurança em risco imediato. Mesmo assim, isso revela fragilidade. Não necessariamente má fé, só aquela regada. 2. Falta de informação real. Em cenários mais raros, alguns parlamentares podem não estar plenamente informados sobre o que está acontecendo nos bastidores do caso, devido ao cerco midiático interno. Se for o caso, o silêncio seria mais resultado de alienação ou desinformação. O que eu não acho que é o caso em relação ao Eduardo, Eu não acho que tem ninguém que não saiba o que está acontecendo. Estratégia tática. Pode existir um cálculo estratégico onde o parlamentar prefira agir sem se expor diretamente, trabalhando nos bastidores para não atrair ataques ao aliado a si mesmo. Não acho que se aplique ao caso do Eduardo.
Esse cenário é legítimo, mas exige posteriormente ações concretas, pois quem trabalha só nos bastidores e nunca aparece não contribui com o combate público da narrativa. E tem gente que é muito boa, né? Engajamento, de vídeos. Orientação partidária estrita. Em partidos com muitos colaboradores, um parlamentar pode estar sendo impedido de se posicionar publicamente sobre o risco de sanções internas. Pode até acontecer com o Duda Lima, mas tem gente que é bem queridinho pelo Duda Lima. Mas na prática, quem se cala está facilitando o inimigo. Na prática. Seja por bem, por mal, por má fé ou não, está ajudando o inimigo. Mesmo admitindo esses cenários, o silêncio público continua favorecendo o sistema. Em política, comunicação é ação. Se o povo não sabe o que está acontecendo, o inimigo já venceu metade da batalha. Parlamentares têm o dever institucional de romper o silêncio e orientar suas bases, seja por discursos públicos, redes sociais ou declarações formais. Conclusão prática. Quem se cala, em definitivo, joga contra. O silêncio pode até ser tolerável em momentos específicos, mas prolongado ou constante significa conivência, medo acima do compromisso com o povo, interesse em manter o sistema como está ou, no mínimo, fraqueza moral. Tem gente que, desde que Eduardo foi capa da Veja, não cita o nome do Eduardo. Não cita o nome do Eduardo. Fala até da ação, sem citar o Eduardo. Mas eu não vou falar quem é. Porque se tu não sabe quem é, tu não pode nem cobrar do petista que o petista acorde. Porque se tu não sabe quem é, eu não posso... e quem são? Quem é não, porque quem é uma pessoa só. Quem são? Se tu não sabe quem são, tu não tem o direito de cobrar que o petista acorde, porque tu tá dormindo sobre a grande direita brasileira. Então assim, antes de tu cobrar o petista, se cobre. Se você não sabe quem são os aliados que estão quietos, você não pode cobrar que o povo acorde por que tá acontecendo, né? A gente tem que olhar no espelho primeiro. Não é assim que funciona? Quando você aponta pra alguém, tem 3 dedos apontados pra você. Vou ter que tomar cafeína, irmão. Tô ligeiro agora. Acabou o sono. Acabou o sono do final do dia que eu já tava assim, ó, baqueando. Porque quando eu terminar de gravar o vídeo, meu dia começa cedo. Aconteceu todo dia. Quando eu termino de gravar, já é 9h15 da noite. Eu já tô assim, né? A energia agora tá lá em cima. Tá lá em cima, a gente vai virando dia após dia agora. Ah, meu Deus. Olha essa nota. Em meia rusga com Tarcísio, Eduardo ignorou várias ligações de Bolsonaro. Aí, olha a construção verbal, ó. Mais tarde, diz que Eduardo não atendeu as ligações do Jair, né? Aí mais tarde, Eduardo cedeu e topou falar com o governador de São Paulo. Vem cá. O que aconteceu, na verdade, o Paulo Figueiredo explicou. O Paulo Figueiredo teve a ideia, o Paulo Figueiredo fez a intermediação e falou. Inclusive, eu fui checar com pessoas aí que eu conheço para realmente ter certeza disso. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, assim, quanto esse Lauro Jardim não falar a verdade, minar o Eduardo Bolsonaro. Isso daqui não é algo aleatório. A gente viu vários ao longo do final de semana e eu trago alguns exemplos, ó. Eduardo Bolsonaro acabou. Lauro Jardim. Um dirigente do PL, Duda Lima, né? Eduardo acabou. Ele quer se candidatar de qualquer maneira, mas ninguém no partido quer candidato. Ninguém no partido. Cadê? Eu queria muito ver alguns deputados do partido falar, não, nós queremos o Eduardo. Ninguém vai falar, né? O próprio Paulo Figueiredo compartilha essa nota, ó. Momento delírio de notinhas plantadas, né? Mais um é tudo da Lima. Eduardo se torna tóxico na política com atos nos Estados Unidos e ações a seu favor vão à gaveta. Há um temor de se associar ao Eduardo Bolsonaro. Então, assim, existe um movimento orquestrado pela imprensa para afastar o Eduardo. Eu tô falando pra você fazer um julgamento aí você acha que o Eduardo tem que ser escanteado ou não, é por você, às vezes você acha que sim. Essa daqui é mais longa, eu falo com calma. É pra mostrar quão podre é a Faria Lima diante de tudo que tá acontecendo neste país, né? Pra eles, se tem dinheiro no bolso, tá bom. Mas enfim, reflete sobre a vida.